Muito bem, voltando aqui então para a parte 2 do nosso vídeo, onde estamos batendo um papo sobre o equilíbrio das funções, das responsabilidades entre homens e mulheres na sociedade, nas relações e principalmente nos relacionamentos. Como é possível superar, resolver aquele desequilíbrio que gera comportamentos tóxicos, onde homens acham que mulheres são empregadas, mulheres acham que homens são acessórios e essas coisas acabam gerando exemplos ruins para os filhos, desordem, brigas e muitas vezes separação entre as famílias. Bom, estamos batendo um papo sobre isso. Continuando com essa parte 2, é essencial que você tenha visto a parte 1, ok? Se você não viu a parte 1 desse vídeo, logo embaixo aqui dele, se você estiver no YouTube, você vai ver que tem o link para a parte 1. Corre lá e assiste primeiro, depois você vem para cá. Bom, essa tela que está aqui no fundo é a tela onde nós paramos no vídeo 1. E eu estava explicando para você de onde isso vem. Contei uma historinha, e no final dessa historinha eu deixei bem claro que até esse ponto os homens começaram um processo ruim. Eles começaram a inibir as mulheres de viverem os seus direitos humanos. E elas acharam isso ruim. Mas sabe o que elas começaram a fazer? De certa forma, e podemos falar que os homens começaram a fazer mal para as mulheres começaram a fazer mal para os homens. Como? Os homens com comportamentos de punição para as mulheres e as mulheres impedindo que os homens desenvolvessem a sua energia masculina. O que isso quer dizer? As mulheres começam a fazer uma prática que eu vou chamar agora de castração com os homens. As mulheres têm um instinto maternal, só que ela tem muito acesso através desse instinto aos filhos. E ela sabe que os filhos estão desenvolvendo uma certa masculinidade, faz parte da natureza deles. E o que as mulheres fazem? Elas cortam isso como mães. Elas acreditam, que não percebem isso, elas acreditam que estão protegendo os filhos, que elas estão super cuidando dos filhos, porque eles precisam dessa proteção, mas na verdade eles precisam dessa proteção nos primeiros anos de vida ali. Depois não. E como é que uma mãe fica servindo o almoço de um filho até os 14, 16 anos, escolhendo a roupa, permitindo se vai ou se não vai fazer? A mãe não deixa que o filho desenvolva suas características masculinas, como tomar decisões, entre outras. E ela fica o tempo inteiro ali. E às vezes o pai também, mas eu preciso confessar que muitas vezes vem da mãe esse tipo de comportamento. O que ela consegue fazer dessa forma? Ela castra o filho, ela impede que ele desenvolva essa masculinidade. E quem é que vai pagar o preço por isso? A companheira ou o companheiro dele lá na frente, porque isso não é uma chavinha que você vira e desvira. Se o homem não desenvolve isso na época certa, ele acaba entrando na vida adulta e no relacionamento com essa característica atrofiada. Ele não consegue mais, não consegue praticar essa característica de tomar decisões, de tomar iniciativa, de ter a predisposição, de prover, de proteger, enfim, porque isso foi castrado nele. O que ele sabe fazer? Seguir ordens e esperar que a mãe faça tudo por ele. Porque a mãe protegeu muito assim. Só que aí ele vai para a relação e a partir desse momento o que ele espera que a mulher faça para ele? O que a mãe fazia. Porque a mãe acostumou assim, achando que estava protegendo e super cuidando do filho. A mãe achou que quando ele entrasse numa relação, ele ia mudar de repente o comportamento dele para um comportamento que ele nem aprendeu a ter, sendo o homem da família. Ele não desenvolveu isso. E isso causa uma frustração pessoal também. Lembra que eu falei no início do primeiro vídeo que superar isso é desenvolver mais equilíbrio pessoal? O homem nessa condição, ele se sente muito mal. É natural, porque ele não consegue exercer essa energia que está incubada dentro dele, querendo sair, ele quer ser homem. Lembra, gente, que eu também citei no vídeo 1, parênteses, que isso não tem a ver com a identidade de gênero, ok? A pessoa, a opção sexual, orientação sexual, não tem a ver com isso, ok? Energia masculina é uma energia do gênero masculino. Homens têm que desenvolver isso, tem testosterona, tem uma série de características fisiológicas que promovem isso e elas devem ser respeitadas. Dualidade. Só que se o homem não praticar isso, isso não vai surgir de repente. Isso é praticado na infância, na adolescência e tem que ser promovido pelos pais. Não pode haver essa castração nesse momento. Bom, e mulheres? Como que elas passam por essa punição? A maneira como os homens acabam se comportando punindo as mulheres, muitas vezes, é desrespeitando-as. Eles acabam promovendo o que os antepassados começaram a gerar, né, a fazer nessas gerações passadas. Eles promovem uma distinção
de responsabilidades, uma distinção de valores na família. O homem trata a mulher como empregada e acha que isso está certo. O papel da mulher é realmente fazer isso. A mulher não tem competência para fazer isso aqui. E ele começa a punir a mulher, mantendo e promovendo essa distância social mesmo dela. E muitas vezes praticando o que nós chamamos de infidelidade. Os homens traem, eles aprendem a trair com menos dificuldade do que as mulheres, vamos falar assim. Porque, de certa forma, é uma maneira que eles têm de punir a mãe, a figura feminina da mãe que o castrou. Então esses homens, quando eles conhecem a infidelidade, normalmente eles superam com uma certa facilidade aquele efeito de consciência pesada e é uma forma do organismo psíquico dele reagir àquela castração que ele sofreu. Complicado isso, não é? Mas funciona dessa maneira. E qual que é o resultado disso? Justamente o que eu falei para você. Homens que não conseguem ser homens, mulheres que não conseguem ser mulheres. E quando isso acontece, as mulheres acabam aceitando esse papel de servir, de submissão. E homens acabam aceitando ser acessórios, o que naturalmente é muito tóxico para eles. E olha só, um dos problemas que isso acaba causando também. Quando as mulheres desenvolvem essa característica e os homens, ou melhor, deixam de desenvolver suas características, eles acabam sobrecarregando o seu parceiro. A mulher acaba assumindo um papel de homem na relação e ela não se sente bem, não se sente realizada por isso, porque não é o papel dela. Sinto muito, não é uma questão, gente, de não ter competência para fazer. Uma mulher consegue trocar uma lâmpada, consegue decidir alguma coisa de casa, consegue resolver um problema no telefone, consegue. O homem consegue ter todos aqueles comportamentos que seriam melhor desempenhados pela mulher? Consegue. Competência para fazer, os dois têm. Tanto que eles fazem. Só que isso traz conflito interno, não traz felicidade, não traz realização. Aquela mulher que fica assumindo o papel do homem da relação, ela não está bem, ela não está feliz, ela não se sente protegida, ela não se sente resguardada. E faz parte da mulher se sentir assim. E faz parte do homem prover essa segurança. Prover recursos. A mulher tem competência de sustentar a família completamente, gente, e deve se desenvolver financeiramente o máximo possível. Mas o homem tem que sentir que ele tem essa responsabilidade, ele precisa fazer isso. A mulher vai equilibrar as coisas, vai conduzir energia masculina e energia feminina, ok? Uma outra característica agora também, que é importante destacarmos, a falta de repertório emocional e comportamental. Quando os pais, olha só, condicionados a repetirem os comportamentos dos pais que não são os melhores, quando os pais trazem para os filhos os seus comportamentos, que muitas vezes não são os melhores, eles impedem que os filhos desenvolvam seu próprio repertório. Então os filhos aprendem a se comportar diante de algumas situações do jeito que os pais se comportariam, o que naturalmente não é bom, porque não fez bem para eles. Eles deixam de desenvolver repertório. Isso é extremamente preocupante. E mais um ponto também eu quero destacar, o último até esse ponto com você. Esses relacionamentos desequilibrados, ele faz achar ruim por fazer. A pessoa faz o que ela não gostaria de fazer e acha ruim, ok? Porque não é o papel dela fazer aquilo. Mas agora, vamos chegar num ponto importante desse assunto. Eu acredito que o conceito esteja bem alinhado com você até aqui. Seja claro para você de onde que isso vem. Numa breve história, contei uma versão bem resumida aqui pelo nosso tempo, e o impacto que isso gera nas relações, ok? Desequilíbrio. Se você não viveu isso ainda, talvez já tenha reparado casais assim, onde a mulher parece ser mais homem do que o homem. Quem toma decisões, quem faz tudo é a mulher. O homem não consegue ter voz ativa na relação. A mulher teria competência para isso? Claro, lógico que tem, mas não é papel dela. Os papéis são diferentes, ok? Eu vou falar agora desses papéis para você. O que o homem deve assumir, o que a mulher deve assumir a princípio em um relacionamento, para que as coisas fiquem bem equilibradas e para que eles respeitem sua dualidade e o complemento, o encaixe dessa dualidade. Vamos lá então, olha só. Primeiro, como resolver? Homens, sejam mais homens do que suas mulheres. Desenvolvam sua masculinidade, tomar decisões, iniciativa, proteger, realizar, prover. Você tem que se sentir homem, você tem que ser capaz de tomar a frente. Ninguém vai decidir, não, você vai, você é o homem, poxa. Isso não quer dizer ser arrogante, isso não quer dizer ser desrespeitador, ok? Vou falar bem olhando nos seus olhos aqui. Ser
Homem não significa deixar de ser carinhoso, não significa desrespeitar, desmerecer, desvalorizar. Pelo contrário, seja a mulher ou um companheiro assumindo essa energia feminina na relação, você deve respeitar, você deve, lógico, ser um homem capaz de tomar iniciativas, mas dentro do limite da relação, dentro do limite dos valores pessoais de cada um. E entender essa limitação faz parte da sua energia, deixa a sua natureza te guiar, ela vai saber como fazer isso por você. Mas como fazer isso? Gente, como que um homem que passou por uma criação errada, olha que momento de ouro aqui desse vídeo, hein? Como que um homem que passou por uma criação errada, incorreta, teve uma mãe super protetora, que tentou fazer tudo por ele, escolhia até a roupa que ele ia colocar para trabalhar, servia comida, ele não tinha um pingo de trabalho em casa, não sabia nem o que era limpar ali, ó, lavar o talher, não sabia o que era fazer nada, não sabia o que era lavar, não sabe nada. Como que conserta um homem desse, gente? Como que... Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui nesse vídeo também. Eu passei por uma criação dessa, tá? Eu passei por uma criação materna completamente castradora. Se eu não tivesse identificado isso em tempo, eu seria um exemplar desse tipo de homem que acha que mulher é empregada, tem que fazer tudo por ele. Então, eu passei por um processo de superação. E eu afirmo e garanto que é possível, usando uma outra característica da natureza, uma identidade de grupos. Homens, comecem a andar em grupos de homens. Deixem que a natureza haja. Você é e sempre vai ser fruto do meio. Se o meio em que você foi criado no início da sua jornada não foi o mais próspero, foi tóxico, escolha um meio melhor agora. Como? Cara, começa a fazer um esporte de contato com outros homens, sei lá, jiu-jitsu, alguma coisa. Começa a fazer alguma coisa de competição, começa a desenvolver sua energia masculina, começa a fazer alguma atividade que exija de você, que você tome decisões, que você decida, que você haja, que você não precise ficar esperando as pessoas fazerem por você. Comece a educar, a doutrinar a sua mente para isso. E como vocês sabem que uma área de formação minha de atuação profissional é a hipnoterapia, no final eu vou dar uma dica pela hipnoterapia sobre como resolver isso também, ok? Mas homens, respeitem sua energia e desenvolvam sua energia. Conversem com suas companheiras e expliquem, olha, vamos fazer um exercício daqui pra frente. Quando a gente tiver que decidir alguma coisa, deixa que eu decido. Tem que escolher o sabor da pizza, eu decido. Eu vou te perguntar se você quer, lógico, eu não vou te desrespeitar, companheira. Mas deixa eu decidir o filme que nós vamos ver, o que eu quero falar. Eu não quero ter medo de não te agradar. Esse medo era o medo da minha mãe. Nossa, eu não sei se eu vou fazer isso, senão eu não vou agradar minha mãe. Homens, saiam dessas cápsulas. Parem de não ser capazes de decidir com medo de não agradar suas companheiras. Isso é uma crença limitante que sua mãe colocou em você. Abra mão disso. Tem que resolver um problema aqui com o encanador, com, sei lá, esse serviço que a gente contratou de TV a cabo, tem que cancelar, me dá o telefone e deixa que eu resolvo. Bata no peito, resolve, isso é seu. É a sua energia fazer isso, ok? Respeite e desenvolva a sua energia. E olha só, aprenda cada vez mais a admirar e respeitar as mulheres. Entenda a figura feminina como uma figura de extremo mérito, de respeito, pelas funções que ela tem. Vou falar isso aqui olhando nos seus olhos. As mulheres não têm um papel pior ou melhor do que o seu, são papéis diferentes. Respeite o papel delas. Da mesma forma como eu sei que você sabe respeitar o papel de outras pessoas na sociedade. Um advogado, gente, ele é melhor em algum aspecto do que uma pessoa que trabalha na limpeza da rua, por exemplo, ou na limpeza do escritório dele. Não, as pessoas são igualmente valiosas e importantes. A diferença foi o caminho que elas passaram para desenvolver suas carreiras, ou de repente a oportunidade que elas tiveram, a iniciativa e a sorte, as oportunidades, enfim, que elas tiveram. Cada uma foi para um caminho diferente, mas uma não é pior do que a outra. Se aquela pessoa que está fazendo a limpeza ali não fizer o trabalho dela, talvez em menos tempo a sociedade colapse do que o advogado, do que o engenheiro. Deixa o pessoal da rua ficar um mês sem recolher o lixo para você ver como é que vai ficar a cidade. De repente, se um engenheiro ficar um mês sem fazer projetos, o impacto não é tão grande assim. Se um juiz ficar um mês sem tomar decisões, talvez o impacto não seja tão grande. Então, o trabalho de todo mundo, a representação de cada pessoa em sua sociedade, em sua organização, não é medido pelo salário, não é medido por maior ou menor, melhor ou pior. Homens,
respeitem as mulheres em suas funções. Se elas estão olhando algum detalhe em casa, se elas estão promovendo equilíbrio na relação, se elas estão, enfim, elas merecem toda a admiração e respeito como mulheres, ok? E agora, garotas, mulheres, como resolver isso? Sejam menos homens do que seus homens. Não propaguem o que a sua sogra já começou, o seu sogro já começou a fazer de errado. Desenvolva a sua feminilidade. Isso vai fazer bem para você. Sua vaidade. Você é uma figura de equilíbrio, de sedução, de orientação, de condução. Use suas características. Permita-se ser mais vaidosa, sim, cuidar mais de você, sim. Homens talvez não tenham tanto essa característica de vaidade desenvolvida, pelo menos a grande maioria. Você tem essa energia, isso faz bem para você. Mulheres são excelentes em conseguir coisas tão bem quanto os homens, mas passando por caminhos diferentes. Lembrando que sedução não significa, não tem relação com interpretação sexual, ok? Mulheres, elas têm e vocês têm uma maneira de falar, uma maneira de encantar, uma maneira de conversar que é diferente dos homens. Isso tem a ver com a energia de vocês. Vocês equilibram, apaziguam, vocês resolvem. Isso é um papel importantíssimo nas relações. Você não precisa ficar assumindo o papel do homem, tomando as decisões. Você é competente para isso? Eu tenho certeza que é, não tenho dúvidas que é. Só que deixa o seu companheiro fazer esse papel dele. Vai sobrar espaço para você fazer o seu. Ambos os papéis são igualmente importantes. Respeitem isso um no outro. Olha só. Como que vocês podem fazer isso? Primeiro, não se referenciem em grupos de homens. Muitas vezes as mulheres desenvolvem essa energia masculina por falta de estímulo de desenvolver sua energia feminina, por encontrarem companheiros que já vêm com esse certo defeito de fábrica. Eu era um deles, lembra disso? E acabam forçando você a desenvolver isso por contaminação em casa, mães que falam mal dos pais, principalmente quando a relação é de pais separados. Aí o pai não pôde ir uma vez lá para buscar o filho ou a filha no dia, realmente teve um imprevisto, vamos supor que não foi canalice dele não ter ido, não, realmente não pôde ir. Aí a mãe vai e começa a falar mal do pai pro filho, pra filha. E a filha ouve isso e começa a criar imagens ruins de homens, como se ela tivesse que se opor à figura masculina. Esse é o grande conflito. Não vivam, não se exponham a isso. Se sua mãe fala mal do seu pai, ignore. Procure ambientes mais saudáveis para você, onde as mulheres falem, onde a comunidade fale sobre respeitar os homens, entender os homens. Não copiem os comportamentos dos homens, senão vocês vão propagar esse mal, ok? Homens, sim, existem alguns, em outros vídeos a gente bate um papo sobre isso, que têm um comportamento péssimo de se comportarem como caçadores, eles desrespeitam mulheres, eles buscam mulheres apenas como um objeto ali. Se vocês começam a fazer o mesmo, quem é que vai começar a resolver esse problema? Ambos devem começar a resolver. Os homens têm que aprender, como eu falei no slide anterior, a respeitar as mulheres, e vocês devem começar a cumprir esse papel de equilíbrio também de vocês. Quando temos esse equilíbrio estabelecido entre homens e mulheres, o relacionamento flui melhor. Deixa ele tomar as decisões, deixa ele tomar a frente, deixa ele trazer para você a sensação de proteção, deixa ele prover isso para você, é uma energia dele, não castre-o fazendo isso, tá? Bom, até esse ponto aqui, gente, um destaque que eu quero fazer para você. Eu falei muito aqui sobre mães, falei razoavelmente muito sobre mães que castram os filhos, impedindo e tomando decisões por eles e tudo mais, né? Nesse ponto eu preciso acrescentar mais uma variável. As mulheres, quando elas são criadas com essa imagem errada de homens, e às vezes comprovam essa imagem, encontrando homens errados pelo caminho da sua vida, da sua jornada e tal, elas começam a se comportar como castradoras também. E começam a castrar seus companheiros, justamente se posicionando como mais homem da relação do que os homens. As mulheres começam a decidir pela vida do homem. Começam a falar, não, você vai, você não vai. O cara não consegue tomar as próprias decisões. Ele liga para resolver o problema da TV a cabo e a mulher fica atrás dele e fala, fala isso agora, fala isso. Não, fala aquilo também. Poxa, o cara não pode decidir o que ele vai falar. Ele não dá conta de resolver o problema. Deixa ele desenvolver, não castre seu companheiro. Assuma o seu papel, que é extremamente importante na relação, e deixe que ele assuma o papel dele. Ele tem que se virar para desenvolver, caso ele ainda não tenha. Você vai se sentir orgulhosa de ter um companheiro com essa energia masculina
protegendo e cuidando de você. E ele vai se sentir orgulhoso tendo você com essa energia feminina, equilibrando, seduzindo, conduzindo as coisas da maneira como elas devem ser, mas do seu jeito, sem imposição, sem castração, ok? Bom, mais um passo importante pra gente, a preocupação com os filhos, ok? Porque caso vocês tenham ou planejem ter, é importante. Deixe que seus filhos desenvolvam suas energias de gênero, que aprendam a respeitar e admirar o gênero oposto e o próprio também. E que eles entendam que existem papéis diferentes e está tudo bem desse jeito. Permitam que seus filhos, que a natureza haja. Não fiquem seguindo ideias, vozes da sua cabeça de que eu tenho que ficar aqui fazendo isso, protegendo aqui meu filho até os 20 anos de idade. Não pode fazer nada, porque eu sou mãe e eu que decido tudo por ele. Eu sou mãe coruja. Mãe coruja, você está ferrando a vida do seu filho e ferrando a vida da sua nora, que vai ter que viver com ele com esse comportamento depois. Só que ela não foi criada para ser empregada. Então a mãe dela não criou ela assim. Olha o conflito. O que você está promovendo, mãe coruja, sogra coruja? Você está atrapalhando a relação dos dois e dos seus netos que virão também. Então, daqui para frente, gente, corrija esse comportamento em vocês, para que os filhos de vocês possam viver o desenrolar das suas próprias naturezas, sendo garoto ou garota, ok? Deixe que desenvolvam isso. Bom, vamos dar uma respirada agora, que estamos chegando no final do nosso vídeo. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você tenha se identificado, que tenha gostado. Eu fico muito feliz de saber que você acompanhou até aqui. Obrigado de coração. Vou deixar, como sempre, meus contatos aqui no fundo. Olha só. Caso você ainda não faça parte dessas comunidades, Instagram, Facebook ou o próprio YouTube, venha, conecte-se comigo. Eu vou adorar compartilhar comentários com você, compartilhar conteúdo, postagens. Eu vou adorar receber você aqui entre meus seguidores no Instagram, no Facebook. Faço questão de ter você aqui, ok? Muito obrigado de coração por ter acompanhado o vídeo até aqui. Compartilhe, comenta, me fala o que você achou, já passou por isso? Conhece algum casal? Faz sentido para você essas dicas de solução? Homens procurarem grupos de homens para desenvolver essa masculinidade. Mulheres, pararem de se espelhar em homens, parem de copiar comportamentos de homens para vocês. E tudo mais que nós falamos aqui, comenta comigo então, a gente vai interagir por aqui, vai ser super legal, tá? Espero ver você no próximo vídeo, nos vemos e até lá, valeu!